Nós temos em mãos aqui uma denúncia seríssima, apurada pela Band, de uma maneira geral, porque na figura de Rodolfo Schneider, que é nosso apresentador, mas também é o diretor de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Rodolfo, denúncia muito séria, centrada no Rio de Janeiro, mas de interesse nacional, envolvendo a saúde. Bom dia para você. Verdade, Megali. Bom dia para você, Carla, Sheila, os nossos ouvintes. Acho até que, lamentavelmente, até de repercussão internacional, assim. Eu tô nesse assunto desde segunda-feira com muito cuidado, porque requer muito cuidado, mas a questão é muito grave, né? Eu não sei se vocês acompanham, acho que a Sheila, sim. Eu milito um pouco nessa área de transplantes há muitos anos, assim, desde o tempo do Boechat. Eu fazia coluna com o Boechat lá no Rio de Janeiro, nessa área de transplante, desde o caso de uma moça chamada Lilian, que morreu esperando transplante no hospital da UFRJ no Rio, e eu comecei a fazer coluna e ter muitas fontes nessa área de transplante no Brasil. E na segunda-feira, Megali, eu recebi uma ligação que eu, na hora, quando eu tive a notícia, eu fiquei absolutamente perplexo com aquilo. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo. Eu não queria acreditar naquilo. E passei a apurar. Já tenho essa informação há alguns dias, mas eu falei, cara, a gente precisa da responsabilidade com todos os detalhes para trazer a informação diante da gravidade que é. Então, sem enrolar, obviamente, mais aqui o nosso ouvinte, a notícia que não há precedentes na história do Brasil, na área de transplante, é que 6 pacientes receptores de órgãos no Rio de Janeiro foram contaminados com HIV ao receber transplantes. 6 pacientes foram infectados por AIDS, vão passar a viver com AIDS depois que eles receberam órgãos contaminados. Você vai me perguntar... De uma mesma pessoa, Rodolfo? 2 pessoas. E eu vou depois contar para você a cronologia disso. Aí você vai me perguntar, e quem está acompanhando agora, uma notícia de uma gravidade surreal, para você ter uma ideia, o Brasil faz transplantes, Sheila, há 60 anos. 60 anos. Em 1964, nós fizemos o primeiro transplante no mesmo Rio de Janeiro. E o Brasil hoje é referência em transplantes, inclusive no mundo. O Rio de Janeiro esse ano cresceu 25% no primeiro semestre. Vem melhorando os seus índices. Fazer transplante, doar órgãos, salva vidas. Há milhares e milhares em filas nesse momento. Só que a gente chegou, certamente, com essa notícia que a gente está dando agora, ao seu pior momento da história em 60 anos, algo que nunca aconteceu. Então, deixa eu te contar primeiro uma coisa. Você deve estar perguntando o seguinte, Sheila, mas Rodolfo, como assim? Como aconteceu isso, né? Como que pode? Alguém doou órgão, são órgãos, cada um doou órgãos, no plural. Não se faz teste antes para você fazer o transplante numa pessoa? Sim. Eles fizeram teste num laboratório privado, que foi contratado pela Fundação Saúde, que é um braço da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e deu um falso negativo para HIV. E essas pessoas receberam órgãos e foram contaminadas. Isso começa, Megali, há um pouco mais de um mês. Em 10 de setembro, há exatamente um mês, 10 de setembro, mais ou menos, uma pessoa que recebeu órgãos começa a ter sintomas, começa a passar mal, vai para um hospital, sintomas neurológicos, vai para um hospital, começam a revirar, positivo para HIV. Ora, como é que eu estou positivo para HIV? A gente fez todos os exames antes do transplante, eu não tinha, inclusive de sangue, como é que eu tenho agora? Meu Deus, pega a amostra, porque sempre que um órgão é doado, fica uma amostra guardada no Hemocentro do Estado, no Hemorrio. Pega a amostra desse doador lá no Hemorrio. Testa. Caraca, positivo para HIV. Ué, como assim? O laboratório privado deu negativo. Hemorrio deu positivo. Manda para Fiocruz para testar. Fiocruz imediatamente. Rápido. Positivo para HIV. Meu Deus. Tivemos um doador doando órgãos e era positivo HIV. Esse primeiro doador, Megali, ele doou, pela informação que eu pude apurar, ele doou rins, fígado, coração e córnea. A pessoa que recebeu o coração está contaminada. As 2 pessoas que receberam os rins estão contaminadas. Quem recebeu a córnea, porque felizmente córnea não é tão vascularizado, deu negativo, já deu negativo. E a pessoa que recebeu o fígado morreu 2 dias depois. Você vai perguntar se a pessoa morreu por causa da contaminação? Não se sabe. Pelo que eu pude apurar, a pessoa estava num estado realmente muito grave, na fila, e poderia até morrer, por isso que foi acelerado o transplante dela. Então, desse primeiro doador, que doou córneas, fígado, coração e 2 rins,
3 foram infectados, um era córnea, não, o outro morreu 2 dias depois. E o fato de ele ter morrido, de a gente não saber se ele morreu pela contaminação com HIV, não me entendam mal, tá? Não é relevante. Sim, claro. Não é relevante. Ele talvez morreria, talvez tenha morrido. Claro, isso aumentaria a gravidade desse escândalo. Mas o problema está na contaminação, isso é inaceitável. E aí, Sheila, só para complementar essa cronologia, esse é o primeiro caso. Aí eles fazem o quê? Suspende o laboratório. Para de fazer exame no laboratório, os transplantes continuaram, mas aí os exames passam a ser feitos no Hemocentro do Rio de Janeiro. A Anvisa é chamada porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela que passa as recomendações técnicas para o laboratório, ela que faz vigilância, ela que faz fiscalização em laboratório. O laboratório está suspenso. Eles acham que é um caso. Dia 3 de outubro, há uma semana, vem a notificação de uma segunda pessoa que recebeu o transplante de órgão, que também passou a ter sintomas, que bate no hospital, que testam positivo e passam a fazer os exames nessa pessoa. Ela também não era positiva de HIV antes e ela tá depois. Meu Deus, será que essa pessoa recebeu do mesmo doador? Não. Ela recebeu de um outro doador. Meu Deus. Então, 2 doadores que doaram órgãos, no plural, estavam positivos e vieram com falso negativo desse laboratório de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que daqui a pouco eu vou pegar o nome aqui. Começa a revirar. Esse doador doou rins e fígado. 3 pessoas contaminadas. Ou seja, no total, até agora, nós temos 6 pessoas infectadas ou que passam a viver com AIDS, com HIV, com vírus HIV, diante desse com HIV, né? São contaminadas com coisas diferentes. Agora, tem muitos ouvintes aqui perguntando o nome do laboratório e a confirmação se de fato foi uma contratação pelo governo do estado do Rio de Janeiro. É essa a relação? O governo do estado do Rio, portanto, seria corresponsável, Sim. já que contratou, terceirizou esse serviço? Sim. Qual o nome do laboratório? Tem muita gente perguntando se a gente tem esse nome. PCS, P de pato, C de casa, S de sapo, laboratórios. Fica em Nova Iguaçu. A Agatha Meirelles, que também está apurando essas informações, levantou que eles têm contratos com a Prefeitura de Nova Iguaçu, que eles têm contratos, já tiveram contratos com alguns planos de saúde. E olha só, minha gente, Carla, pasme, a Anvisa foi a esse laboratório. Eu conversei com fontes da Anvisa ontem. A Anvisa encontrou dezenas de irregularidades nesse laboratório, que estava suspenso na Secretaria de Saúde, mas agora está interditado. A gente foi lá ontem, ele está fechado, ele está interditado. A Anvisa chegou lá, dentre as irregularidades, Carla, e perguntou assim, cadê os kits? Os kits que eles usam para fazer os testes. Não tinha. Eles perguntaram, então me mostra as notas de compra dos kits que vocês fizeram para a gente saber onde que vocês compram. Não tinha nota. Pra vocês terem uma ideia, uma sindicância está aberta dentro da Secretaria de Saúde, mas o caso está sendo investigado na Anvisa também, porque até mesmo, não estou dizendo que seja verdade, mas até mesmo a possibilidade dos exames serem absolutamente forjados, do tipo, não fizeram e forjaram, e deram um negativo. Meu Deus. Olha isso. Será que fizeram o exame? Não, essa é a possibilidade. Exame de HIV hoje, Rodolfo, é uma coisa tão simples. Não falha. Você compra em farmácia. Esse teste não falha. Não existe isso. É dificílimo mudar. 2 falsos negativos. É esse em Nova Iguaçu? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Exatamente. Funciona desde 69. Isso. Agora, o Carla, só para complementar, a Anvisa foi e interditou, uma sindicância está aberta. E aí, onde tem uma questão que é importante nisso? Eu ontem conversei com autoridades, inclusive conversei com a secretária estadual de saúde, que vai conversar conosco no programa do Rio de Janeiro, para trazer mais informações. Conversei com a coordenação de transplante do Rio. A Fundação Saúde é um braço da Secretaria de Saúde. Ela contratou esse laboratório para atender 11 hospitais e a central de transplante. Mas pelo que eu pude apurar, as recomendações técnicas para atender central de transplante, são recomendações técnicas da Anvisa, não foram consideradas na licitação para contratar o laboratório. Porque uma coisa é você atender exame de sangue normal, etc. Outra coisa é você atender central de transplante. As recomendações técnicas, que são obrigatórias, não foram atendidas na licitação para a concorrência das empresas, esse laboratório levou. Lembrando que muitos estados, eles usam seus próprios hemocentros para fazer. Tanto que o estado do Rio agora, emergencialmente, está usando o Hemorrio. Parceiro nosso em diversas campanhas. Mas a explicação, Carla, da secretaria é que o Hemorrio, diante de vários outros serviços e de vários outros atendimentos que tem feito, estava sobrecarregado e que, por isso,
a Fundação Saúde teria contratado. Mas a informação que se tem é que eles não foram ouvidos, eu digo, a Central de Transplantes não foi ouvida nas recomendações técnicas para isso. E são várias recomendações, é bastante rigoroso quando você olha o nível de exigência da Central de Transplantes para que laboratórios possam atender. É muito rigoroso. Tem que ser, e tem que ser muito confiável. E tem que ser muito rigoroso e muito confiável. Agora, é esquisito a beça, né? Que não tenham sido verificados todos os itens necessários para que esse laboratório tivesse autorização para fazer os exames e atender a Central de Transplantes, né? Tem um outro ponto que o Rodolfo destacou no começo, é algo inédito no Brasil, né, Rodolfo? A gente não tem notícia de que isso tem acontecido em outro estado, em outra situação. São 60 anos de transplantes, né, como você disse. E só para trazer aqui para o nosso ouvinte, porque tem muita gente falando, façam a distinção do HIV e da AIDS, porque a AIDS é uma doença que deriva, é a partir do HIV que a pessoa desenvolve AIDS. Mas, Rodolfo, você que acompanha transplantes há muito tempo, o transplantado, ele tem uma condição de saúde que é muito específica também. É uma pessoa que tem, né, a parte imunológica afetada mais demais. Então, o desenvolvimento dessa doença por quem é contaminado com HIV depois de um transplante é algo que pode sim estar muito mais associado, né? Pra gente entender a gravidade dessa denúncia. Não tenha dúvida disso, só para te dar um dado. A gente tem 60 anos, eu pesquisei, conversei com pessoas, realmente eu nunca achei isso no Brasil. Lembrando para quem está ligando agora a Band News FM, a gente está tratando de um caso muito sério, muito grave, que é a contaminação de 6 pessoas no Rio de Janeiro por HIV, depois de serem transplantadas, de receberem órgãos. Pelo menos 6 pessoas, que é esse que eu vou entrar daqui a pouco para dizer para vocês. Pelo menos 6 pessoas. Esse número pode aumentar. Mas dizer o seguinte, eu só achei, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso que mesmo assim não era um caso do transplante como a gente se faz hoje direto. E isso há muito, muito tempo. Não achei, Megali, no Brasil, um caso como esse em 6 décadas de histórico. Bom, a pessoa que está com a resistência baixa, muito baixa, ela está mais propícia a adquirir a síndrome da imunodeficiência, que é a sigla para AIDS, né, em inglês. Uma pessoa transplantada, ela tem grande possibilidade de desenvolver uma pneumonia, ela está num estado mais fragilizado naturalmente, né? Isso é grave numa proporção mundial. Agora, o Ministério Público está ciente? Está ciente, já está notificado, está acompanhando. Agora, Megali, deixa eu te falar uma coisa. Esse laboratório, PCS, ele assumiu em dezembro do ano passado. E ele foi suspenso em setembro. No Rio de Janeiro, entre dezembro e setembro desse ano, foram 288 doadores. Atenção, 288 doadores. Imagina quantos transplantes a partir desses doadores. Exatamente. Né? Então você pode botar pelo menos umas 600 pessoas. Por quê? No primeiro semestre desse ano, o Rio realizou 500 transplantes. Só que eles também já estavam desde dezembro e ficaram até setembro. Então, no primeiro semestre, foram 500. Se você colocar ainda julho, agosto, setembro, um pouco de setembro e dezembro, você certamente vai para uns 600, 700 pessoas receptores de órgãos. Eu sei que isso causa, nesse momento, na cabeça dessas pessoas, um desespero. Todos os exames estão sendo feitos, porque lembra que eu falei que amostras dessas pessoas ficam guardadas no Hemocentro, no Hemorrio? Eles estão fazendo manualmente o exame em todos os 288 doadores. Isso vai acabar até segunda ou terça-feira da semana que vem. Se eles chegarem à conclusão que alguém está positivo, eles vão nessa pessoa e entendem para onde os órgãos dessa pessoa, que estava contaminada, mas que teria dado falso negativo, para onde os órgãos foram. Para contactar essas pessoas que receberam os órgãos e, consequentemente, conversar com a família. Foi montado. Então, esse número pode aumentar. Esse número, infelizmente, pode aumentar. É bem verdade que alguns transplantes eles foram realizados há meses. Então, em tese, a pessoa já teria batido em algum hospital. Mas esse número pode aumentar. A Secretaria de Saúde montou uma equipe multidisciplinar com psicólogos, médicos, para acompanhar essas pessoas, essas 6 que já foram infectadas. Isso está sendo feito. Os exames passam a ser feitos no Hemorrio e não mais em um laboratório. E uma sindicância foi aberta para ser finalizada no mês que vem. Mas eu queria ressaltar uma coisa. A gente teve o acidente agora há pouco da queda da Voipes. Tivemos dezenas de mortes. Uma coisa terrível, trágica, que certamente tem erros, no plural, que aconteceram. E eu não quero jamais, vocês não têm noção, eu perdi noites essa semana. Ontem eu conversei longamente com a Sheila sobre esse assunto, primeiro
sabendo o impacto que isso tem para o sistema de transplante, Exato. na cabeça das pessoas, eventualmente na descrença e principalmente na forma da gente comunicar. Isso é muito grave, a gente também não pode esconder uma informação como essa. Para vocês terem uma ideia, ontem houve uma reunião entre todas as centrais de transplante no país para usar o caso do Rio como alerta, para se discutir não só medidas como possibilidades e questões de evitar qualquer outra possibilidade, mas lembrando que isso nunca houve na história do Brasil, foi um erro pontual do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde tem já um comunicado pronto para soltar a qualquer momento sobre o assunto, que eles chamam de evento adverso grave, e sobre as medidas do Sistema Nacional de Transplante. Mas a questão é, Megali, e eu não quero minimizar como não se minimiza o acidente da Voipes, mas a gente sempre, quando tem acidente, a gente pondera, porque é real frente à porcentagem, a gente sempre pondera que a gente não pode passar a achar que a aviação é o lugar mais inseguro do mundo e que cai avião toda hora e que, caramba, não suba de avião porque teu avião vai ser o próximo a cair. Eu quero dizer, se você puder, Sheilinha, pesquisar, se eu não estou errado, o Brasil realiza por ano, nos últimos anos, algo como 50 mil transplantes por ano, acho que mais do que isso. Mais do que isso. Se você for pegar, então, desde 1964, Megali, óbvio que esse número ele é crescente, no começo eram poucos, foi aumentando, mas talvez você chegue aí ao número de que o Brasil já tenha realizado, tô chutando, tá? 500 mil transplantes na sua história, sei lá, pode chegar até 1 milhão, não sei. Pode realmente. A gente teve pela primeira vez um caso desse, graças a um laboratório privado, com várias irregularidades constatadas pela Anvisa, deixando uma bola como essa passar. Isso não é uma demonstração, isso é uma falha pontual muito grave que precisa ser corrigida, que deve Mas suscitar ainda assim pontual. novas medidas, mas se você for pegar, Megali, frente à porcentagem, frente à quantidade de transplantes bem-sucedidos, a vidas que foram salvas, a pessoas que deixaram fila ligadas em diálise, a pessoas que estavam morrendo com o coração parando, vide o caso do nosso companheiro Fausto Silva, que ficou meses, semanas internados e recebeu um coração, que é um sistema que, frente a essa porcentagem, ele é seguro. Houve um erro grave, mas ele é, em sua absoluta maioria, 99,99999 eficiente e seguro. O Rodolfo, agora, concordo, assino embaixo. Agora, um transplantado que eventualmente esteja nos ouvindo, especialmente no Rio de Janeiro, deve estar preocupado, deve estar nervoso. Se ele recebeu entre janeiro e setembro. Sim. Né? Existe alguma recomendação para essa pessoa? Ela espera o contato do Ministério Público, da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde? Ela, enfim, tem onde ela buscar informação sobre o caso Megali, dela? olha, terça-feira eles terminam de fazer todos os exames nos doadores, mas é óbvio, me colocando no lugar de uma pessoa que recebeu, ela sabendo disso a partir de agora, nessa informação que a Band News FM, essa trágica informação que a Band News FM traz, certamente essas pessoas vão querer procurar para fazer o seu próprio exame, nem esperar. Eu quero fazer, como você disse, é um exame simples. Mas a pergunta é, as autoridades entrarão em contato com pessoas que eventualmente tenham tido contato com sangue contaminado? Sim, elas não sabem ainda quem está contaminado, mas eu acho que nesse momento há e tem que haver uma procura ao Hemocentro, ao Hemorrio, à Secretaria de Saúde, para que elas façam os exames. Elas talvez se antecipem, porque pode parecer que terça-feira está perto, mas para uma pessoa como essa é uma eternidade, 5 dias, 4 dias, o que for. Horas. Para quem tem essa dúvida, horas. Então, horas. assim, a recomendação é óbvio, Megali, foi boa a sua pergunta, que é seguir, fazer um exame nesse momento, para você constatar, tirar um desespero como esse da vida dessas pessoas que foram transplantadas de dezembro a setembro, quando esse laboratório foi suspenso. Repetindo o que o Rodolfo disse, Sheila, tem nossos ouvintes médicos que estão acompanhando aqui, dizendo, olha, que isso não traga algum tipo de dúvida para a pessoa que pensa em doar órgãos, porque as filas são enormes. Eu sou doador. Sim, um sistema seguro. Eu também. Eu tá lá mesmo, já falei pra todo mundo, pode doar tudo também, meu tudo. E cinzas depois, Isso, tudo, córnea, o que tudo. sobrar pode dar. Sobre falsos Continua. resultados, né? Falso negativo, falso positivo. A informação aqui e as suspeitas, como o Rodolfo trouxe, são de que talvez esse laboratório nem tenha feito os exames de HIV. Não encontraram ali os recibos, os documentos de que esse laboratório fez os exames, o que aumenta ainda mais a gravidade dessa denúncia. Mas, como o Rodolfo já disse, já destacou, é sim um sistema seguro, foi um caso pontual que tem que ser destrinchado, tem que ser profundamente investigado. Rodolfo, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo furo, né?
Não é uma notícia que a gente gosta de dar, mas é importante sim. Vidas podem ser salvas a partir do momento em que o que aconteceu seja tornado público e a gente possa consertar, né? Esse solavanco, esse momento muito ruim de algo que tem funcionado muito bem, uma das poucas coisas que funcionam muito bem no Brasil, em que a gente é referência e seguiremos sendo. Tenho certeza. E, obviamente, agora é hora de partir para as repercussões, é hora de ouvir a voz das autoridades, das pessoas que eventualmente tenham tido contato com esse sangue. Enfim, o assunto vai se desenrolar a partir de agora aqui na Band News e na imprensa brasileira. Os ouvintes estão muito mobilizados, evidentemente, com esse assunto aqui, né? Muitos deles chocados e com muitas dúvidas, perguntando a respeito do laboratório. O que outras informações a gente tem? Quem são os donos do laboratório? Se há alguma vinculação política? Aí a coisa começa a se desenrolar e é claro que a gente também está debruçado sobre isso, né? A gente já sabe quem são os donos, a Agatha está levantando isso, né? E a gente está levantando, obviamente, essas possibilidades. É claro que vem a cabeça de todo mundo. Quando tem uma prefeitura que contrata, foi para uma fundação sem especificação técnica, né? A gente foi lá e não é o Megali, é um laboratório. Aliás, a gente pode, ao longo da programação, aí pegar as imagens com a Agatha para vocês mostrarem aí, porque a gente foi lá. Não é um laboratório imenso, enorme, que era tido como uma referência, assim, apesar de existir há décadas. Parece um posto de saúde, olhando para Parece um posto de saúde. saúde. Aqui, ó. É pequeno. Então, assim, tudo isso certamente vai ser apurado, levantado, mas só o fato da Anvisa ter ido lá e ter encontrado dezenas de irregularidades, não tem nem nota de compra de kit, nem encontrou os kits e interditou o espaço, já demonstra que realmente a coisa era terrível e qualquer um que tivesse ido lá da Fundação Saúde antes para fazer uma verificação, porque tudo bem que você faz uma licitação, tudo bem que uma empresa ganhe uma licitação e vai para frente, apesar de não ter atendido recomendações técnicas para a central de transplante. Mas você não manda uma equipe para fiscalizar, para ter certeza que atende, para ter certeza de que lá dentro os cuidados estão sendo tomados? Essa é uma questão. Rodolfo, agora uma outra questão também. Eu tô vendo o PCS, só para encerrar, a gente já tá... ele opera há 50 anos em Belford Roxo, Nova Iguaçu Nova Iguaçu e Belford Roxo. Um laboratório pequeno. É pequeno, O governo do Rio de Janeiro foi atrás de um laboratório que opera exclusivamente nessa região do Rio de Janeiro, sendo que há grandes laboratórios, né, consagrados aqui no Brasil. Totalmente. Essa é a pergunta. Porque ganhou, né? Porque ganhou a licitação. Por que ganhou? No melhor preço, etc. Tudo bem. Mas, primeiro, não houve na licitação a inclusão de recomendações técnicas para atender a central de transplante. Olha isso. Olha aí o que é o PCS Lab Saleme, em Nova Iguaçu, unidade Nova Iguaçu. Podia ter escrito boteco da Exatamente. Maria aí. Tem uma entrada de 8 metros de ponta a ponta. A gente está mostrando na live agora o que é o PCS Laboratório. Isso é muito grave. Como disse o Megali, o Ministério Público precisa entrar nessa história e investigar essa licitação e o que estava por trás de uma licitação como essa. Porque nós temos agora pessoas que eventualmente, Sheila, e é muito ruim também, estavam ligadas, vamos lá, em termos de rins, numa diálise, que é muito ruim, quem viveu sabe, que precisavam de um transplante, mas agora, e a partir de agora, você tem, outra coisa hoje, você tem tratamento, você tem coquetel e etc, mas ela a partir de agora tem pro resto da vida, não podendo solucionar através de um transplante, ela tem uma doença para lidar pro resto da vida. Bom, e para quem está no Rio de Janeiro, ligue aí para o seu parente, ligue para o seu amigo. Hoje, imperdível a programação local a partir das 9h25 da manhã.